Olá pessoal, tudo bem? Vamos continuar falando de termoquímica? Bom, nesse vídeo de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre uma teoria chamada Lei de Hess e como a gente pode usar essa teoria para calcular a entalpia de reações químicas de maneira teórica. Vamos lá então? Bom pessoal, nas aulas anteriores nós vimos que para calcular o ΔH de uma reação química eu posso fazer isso de maneira experimental usando um aparelho chamado calorímetro. Mas vimos também que é possível calcular o ΔH de uma reação de maneira teórica, claro, usando alguns dados experimentais que nós chamamos de entalpia de formação. Então, a entalpia de formação eram dados experimentais calculados em calorímetro, mas a partir delas eu podia calcular o ΔH de qualquer reação de maneira teórica. Nessa aula de hoje, eu vou mostrar uma outra forma de fazer isso. Calcular a entalpia de uma reação química de maneira teórica, sem precisar fazer experimentalmente isso. Só que usando um outro conceito chamado de lei de Hess. O que é essa lei de Hess? Hess disse o seguinte: para uma dada reação, o ΔH é sempre o mesmo, independente do caminho da reação. O ΔH depende apenas do estado inicial e final. Bom, pessoal, o que ele quer dizer? Ele quer dizer que não importa por onde, qual reação química você usa para calcular o ΔH, certo? Que só depende da onde você está partindo e da onde está chegando. Usando aquele exemplo que nós falamos na outra aula sobre a distância entre as casas, né? Minha casa e a casa do meu vizinho. E se eu quisesse, por exemplo, saber a distância entre a minha casa e a casa do meu vizinho A, não importa se eu fizer esse caminho diretamente ou se eu for até a casa do meu vizinho B e depois vir à casa do vizinho A. A distância entre essas duas casas continua a mesma, só depende do ponto onde ela está aqui na estrada e da onde esse está na estrada. Não importa o caminho, se eu fiz um caminho a pé por fora da estrada e cheguei até aqui, a distância entre as casas é a mesma. Em outras palavras, o que Hess quis dizer? Que eu posso usar equações químicas como se fossem equações matemáticas. Eu posso pensar em equações químicas como se fossem vetores, né, dentro daqueles diagramas que nós vimos na aula passada. Bom, vamos fazer o seguinte, vamos dar uma olhadinha num exemplo para a gente entender melhor o que isso significa. Bom, para exemplificar o que o Hess tinha dito, vamos pegar essa reação química aqui. Eu quero calcular a entalpia de formação do monóxido de carbono, CO. Acontece que essa reação eu não consigo fazer o cálculo experimental. Por quê? Porque quando eu coloco grafite ou carbono para reagir com oxigênio, mesmo que eu coloque nas proporções adequadas, eu não vou conseguir fazer com que a reação produza única e exclusivamente CO. Por quê? Porque a reação de carbono com oxigênio pode produzir CO, mas também pode produzir CO2. Então, não tem como eu garantir que tudo que vai ser formado é CO. O que Hess mostrou? Que apesar de eu não conseguir calcular experimentalmente esta reação, ou esse ΔH, eu conseguiria calcular experimentalmente o ΔH de outras duas reações, como por exemplo esta, pegar carbono, grafite e O2 e formar CO2. Por quê? Porque nesse caso eu uso um excesso de O2. Não tem problema, não vai mudar em nada o ΔH final. Porque o que eu quero saber é garantir que todo o carbono vai ser consumido. Então, se eu fizer isso, eu vou produzir apenas CO2. E aí eu sei, experimentalmente, que o ΔH dessa reação é de menos 400 kJ por mol. E também consigo calcular experimentalmente essa outra reação aqui. Pego CO mais também O2, né, excesso de O2, e consigo também produzir CO2. Bom, como é que eu faço para produzir só CO? Eu faço uma combustão incompleta com carbono e oxigênio, vai produzir CO e CO2, e eu consigo fazer um mecanismo de separar, tirar o CO2 e conseguir apenas CO. Bom, não vamos entrar em muitos detalhes. É possível fazer essas duas reações, calcular esses dois ΔHs experimentalmente. Repare que as duas equações, as duas reações vão produzir CO2. Tá. Para facilitar nossa compreensão, eu vou pegar essas duas reações e colocar num diagrama de entalpia. Então a primeira, que vai ser aqui a maior, vai ser esse ponto aqui, o maior. Então ela é exotérmica, negativa, começa aqui e termina aqui. Então eu tenho aqui o reagente, carbono, grafite mais O2, né? E aqui embaixo o CO2. Então a reação vai ser essa daqui, ó. O ΔH vai ser menos 400 kJ. E a segunda equação era um pouquinho menor, certo? Mas chega no mesmo lugar, então ela tem que chegar aqui embaixo.
Então ela vai partir de um ponto um pouco mais embaixo aqui, ó. Então aqui eu tenho CO mais meio A2 formando CO2. E o ΔH disso daqui é menos 300 kJ, tudo bem? Bom, como é que Hess então mostrou que a gente pode fazer esse cálculo aqui, ó, desta equação usando esses dados? Porque na verdade, essa equação aqui, ó, tá aqui nesse pedacinho. Se você for reparar, eu começo com carbono, grafite e oxigênio e chego no CO2. Mas aí você vai falar assim, senhor, mas sobrou meio O2 aqui. É verdade, porque assim, ó, eu tenho 1 mol de carbono, grafite e 1 mol de oxigênio. Mas nessa equação eu só uso metade desse oxigênio, meio mol de oxigênio. Isso significa que sobra meio mol. Do 1 mol que eu tenho, consumi meio e sobrou meio. Então, isso daqui é sobra, tá? Então vamos pegar, ó, carbono, grafite mais meio O2, então, para formar CO2, tá? E olhando para cá, será que vocês saberiam me dizer qual que é o valor disso daqui? Bom, o valor disso aqui é a diferença entre esses dois vetores aqui, certo? Então, dá para a gente calcular até de cabeça. Seria negativo, porque a setinha também está para baixo, certo? E a diferença entre 400 e 300, 100. Então, o ΔH seria de menos 100 kJ. Quando a gente tem o diagrama, fica fácil da gente enxergar e calcular até de cabeça isso. Mas nem sempre a gente vai conseguir colocar isso no diagrama, tá? Então, alguns momentos, aqui eu fiz, por exemplo, a subtração de vetores. Né? Fiz o menos 400 menos 300. Mas se a gente não tem o diagrama, fica difícil da gente enxergar se eu tenho que fazer subtração, se eu tenho que fazer soma, o que eu tenho que fazer. Então, para a gente poder criar um padrão que possa ser usado sempre, sem problema nenhum, e sem o diagrama, a gente estipulou que na verdade a gente vai fazer a soma de vetores. Tá? Só que do jeito que está aqui, se eu fizer a soma de vetores, eu vou ter aqui na verdade menos 700. Então, o que eu vou fazer aqui? Já que nós podemos trabalhar com equações químicas como se fossem equações matemáticas, eu vou fazer o seguinte, eu vou inverter o sentido da reação. Quando eu inverto o sentido da reação, eu inverto também o sinal do ΔH. Tá? Então, é como se eu estivesse escrevendo a equação ao contrário, partindo de CO2 e chegando em CO mais meio O2. E aí o ΔH vai passar a ser mais 300. Aí eu faço a soma. Mais 300 menos 400, eu vou ter lá os menos 100 que eu já tinha antes, ok? Colocar aqui no diagrama, fica fácil da gente enxergar o que a gente quer. Mas daria para fazer isso sem o diagrama? Sim, e como é que eu faria isso? Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Eu quero calcular o ΔH desta primeira equação. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar essas duas e vou ter que fazer a soma destas duas equações para chegar lá. Mas antes de fazer essa soma, eu tenho que tomar algum cuidado. Eu tenho que fazer o seguinte. Primeiro eu vou pegar essa primeira equação. Eu vou olhar qual dos reagentes e produtos me interessa, ou seja, que tem nesta equação e também tem lá em cima. Então vamos começar. Ó. CO2 não tem lá em cima, então CO2 não me interessa. O O2 tem, mas o O2 eu tenho nas duas equações, então eu não vou me preocupar já que eu tenho ele nas duas equações. Eu vou me preocupar só com o carbono grafite. Por quê? Porque o carbono grafite eu só tenho nesta equação aqui. Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou comparar esta equação daqui de baixo com a equação lá de cima. O carbono grafite aqui está do lado do reagente, eu preciso dele no lado do reagente. Carbono grafite nessa equação só tem 1 mol e eu preciso exatamente de 1 mol. Então, nesta primeira equação eu não vou fazer absolutamente nada. Eu vou escrever ela exatamente do jeito que ela está. Agora vamos dar uma olhadinha na segunda equação. CO2 não tem lá em cima, então não vou me preocupar. O O2 eu tenho nas duas, então o que me interessa é o CO. Porém, nesta equação, o CO está do lado do reagente e eu preciso dele no lado do produto. Tem 1 mol, tem 1 mol. Então a única coisa que eu preciso fazer aqui é dar um jeito desse CO aparecer do lado do produto. Então o que eu vou fazer com essa equação? Eu vou inverter, eu vou escrever ela no sentido oposto. Eu vou escrever assim, CO2 se transformando em CO mais meio A2. E quando eu fizer isso, inverter a equação, eu também vou ter que inverter o sinal do ΔH, porque se nesse sentido aqui ela é exotérmica, no sentido oposto ela é endo. Então eu vou escrever aqui, ó. Agora, eu vou fazer a soma das duas equações para ver se a soma delas vai me dar a equação lá de cima, que é a que eu quero, ok?
Só que, assim como eu faço em equações matemáticas, quando eu tenho dois termos iguais em dois lados diferentes da equação, então, por exemplo, eu tenho x de um lado da igualdade, x do outro, eu posso cancelar. E é o que eu vou fazer aqui, ó. Repare, eu tenho CO2 do lado de cá, né, da minha equação, e tenho CO2 do lado do reagente. Tenho ele do lado do produto, do lado do reagente. Então, o que eu vou fazer é cortar esses dois. Outra substância que eu tenho dos dois lados é o O2, mas aqui eu tenho que tomar um pouco de cuidado. Aqui eu tenho 1 mol, aqui eu tenho meio. Então, eu vou fazer a mesma coisa. Na matemática também poderia fazer 2x de um lado, x de outro. Então eu corto o x de um lado e corto 1x do outro. Onde tinha 2 vai sobrar um só. Aqui é a mesma coisa. Se eu tenho 1, eu vou cancelar com meio. Então meio daqui cancela com meio de cá. Então sobra meio mol aqui. Então eu cancelo aqui e sobra meio mol. Tudo bem? Então eu cancelei esse meio mol de O2 com meio mol de O2 e sobrou aqui meio mol de O2. Tá, agora não tem mais nada que eu possa cortar. Então eu vou ver o que sobrou de um lado e o que sobrou do outro. Então do lado de cá sobrou carbono grafite mais meio O2 e do lado do produto sobrou CO. Ou seja, esta equação aqui, ó, que é exatamente a equação que eu quero lá em cima. Então, se a soma destas duas equações, do jeito que eu fiz, deu a equação que eu quero, isso significa que o ΔH aqui, a soma desses dois ΔHs, vai me dar exatamente o ΔH desta reação. Então, olha lá, menos 400 mais 300 deu menos 100, como a gente tinha visto lá. Tudo bem? Bom, pessoal, vamos fazer o seguinte então. Vamos fazer alguns exercícios agora para a gente poder treinar um pouquinho todo esse processo? Vamos lá então. Vamos lá então fazer o exercício número 1 que diz assim, ó. As equações a seguir representam a formação de água líquida e gasosa a partir das substâncias simples hidrogênio e oxigênio. Ó, faz o seguinte, essa equação aqui tem um errinho aqui, tá bom? Na verdade a equação é H2 mais meio O2, então precisa colocar aqui, ó, meio O2 é a mesma coisa aqui, ó, meio O2, tá certo? Então vamos lá, ó. Escreva a equação química que representa a vaporização de 1 mol de água líquida. Vaporização significa passar do estado líquido para o estado gasoso. Uma equação que representa isso é simples, ó. H2O líquido passando para H2O gasoso. Item B. A vaporização da água é um processo endotérmico ou exotérmico? Justifique sua resposta. Bom, vamos lá, ó. Lá na aula lá atrás, nós falamos da entalpia na mudança de estado físico. Vamos pensar, eu preciso pegar a água e passar do estado líquido para o estado gasoso. E eu sei que para isso acontecer, eu preciso fornecer calor para a água. Então, se eu preciso fornecer calor para a água, esse processo é um processo endotérmico, que a justificativa é exatamente essa. Porque eu preciso fornecer calor para a água, para que ela passe para o estado vapor. Muito bem. Item C. A partir das equações do enunciado, calcule o ΔH da reação do item A. Ele quer que eu calcule o ΔH desta reação usando esses valores aqui. Bom, como é que eu vou fazer isso? Esta é a equação que eu preciso chegar partindo dessas daqui. Então eu vou pegar aqui, ó, esta primeira equação. O que tem nesta primeira equação que me interessa? Que tem nela e que tem nessa daqui que eu quero saber. É água líquida. Só que a água líquida aqui está no lado do produto, eu preciso dela no lado do reagente. Então essa primeira equação eu preciso inverter. Vai ficar H2O líquido se transformando em H2 mais, olha lá, tem que consertar ali, ó, meio O2. Aí o ΔH disso daqui vai mudar o valor. De menos 286 vai para mais 286, porque eu inverti a equação. Beleza? E nessa de baixo, o que me interessa? Água no estado gasoso. Aqui ela está do lado do produto e aqui está do lado do produto. Então, nessa daqui eu não vou mexer, eu vou escrever ela exatamente do jeito que está. H2 mais meio O2 se transformando em H2O gasoso. E o ΔH aqui continua exatamente igual. Menos 282.
Beleza? Agora o que eu tenho que fazer aqui é somar essas duas equações. Só que antes de fazer a soma, vamos cortar aquilo que tem dos dois lados da equação. Então, por exemplo, o H2. Tem o H2 do lado de cá, tem o H2 do lado de cá. Os dois estão no estado gasoso, então eu posso cortar. E o meio O2 com meio O2. Aqui eu não posso cortar, porque aqui é água líquida e aqui é água gasosa, é diferente. Aqui o hidrogênio, nos dois casos, é gasoso e a mesma coisa para o oxigênio, tudo bem? Então vamos ver o que sobrou aqui. Ó, do lado de cá sobrou H2O líquido e do outro lado da equação sobrou H2O gasoso. Então a soma dessas duas equações me deu exatamente a equação que eu queria. Então o ΔH aqui, ó, na verdade é a soma desses dois ΔHs aqui. Fazendo a conta, isso vai dar mais 4 kJ. E para terminar o item D, qual a energia envolvida na vaporização de 180 gramas de água? Pessoal, esse exercício aqui é parecido com exercícios que nós já fizemos nas aulas passadas. Então dá uma pausezinha aí, tenta resolver, depois você volta aqui para ver a resolução, ok? Como é que ficou então aqui a resolução desse? Eu sei que a vaporização de 1 mol de água libera 4 quilojoules. E 1 mol de água pesa 18 gramas, é o que ele me deu aqui, ó, massa molar da água. Mas eu quero saber quanto de energia vai ser liberado, quantos quilojoules vão ser liberados, se eu evaporar, na verdade, 180 gramas. Então, ó, X vai ser, se daqui para cá eu multipliquei por 10, então daqui para cá eu multiplico por 10, ou seja, vai ser 40 quilojoules. Vamos então para o exercício número 2. O besouro barbeiro é um inseto que se defende de seus predadores de um modo muito peculiar. Ele lança um jato de água aquecida sobre eles. Num compartimento do organismo do besouro, ocorre uma mistura de duas soluções aquosas. Uma de hidroquinona, composto orgânico de fórmula C6H4OH2, e outra de peróxido de hidrogênio. Essa mistura na presença de uma enzima origina uma reação muito rápida dada pela equação a seguir. Devido ao calor liberado pela reação, a água se aquece, sendo posteriormente expelida pelo besouro. Então está aqui a foto, né, do besouro expelindo o jato de água. Considerando as semi-reações a seguir, qual o calor envolvido, ou qual o ΔH, na reação que ocorre no organismo do besouro? Então, pessoal, nós vamos usar essas três equações aqui para tentar chegar nessa daqui, ó. Tá certo? Então, essa que nós vamos tomar como referência. Então, faz o seguinte, já que você já viu mais ou menos como faz isso, dá um pausezinho aí e tenta resolver o exercício. Só vou dar uma dica. Essa equação aqui vai parecer que não vai servir para nada, mas fica atento que ela vai ser muito importante para resolver o exercício. Então, vai lá. Bom, agora vamos resolver então aqui, ó. Vamos lá, essa primeira equação, o que tem nesta primeira equação que me interessa? Tem aqui a hidroquinona, que está como reagente, aqui também eu preciso dela como reagente. E tem esse outro composto aqui, o C6H4O2, que está como produto nos dois lados. Então essa primeira equação eu vou escrever ela exatamente do jeito que está, tá? Então vai ficar assim, ó. C6H4OH2 se transformando em C6H4O2 mais H2. O ΔH aqui continua mais 177. E essa segunda equação? O que tem nela que me interessa? É o H2O2. Só que aqui ele está como produto e eu preciso dele como reagente. Então essa equação aqui eu vou inverter. H2O2 se transformando em H2O mais meio O2. Como eu inverti o sentido, eu inverto o sinal. Menos 95. Bom, ó, como eu disse, a gente vai olhar para essa equação, aqui não tem nada que me interessa. Na verdade tem a água, mas a água eu já tenho aqui em cima.
tá? Mas se eu fizer a equação, fizer a soma dessa equação aqui, do jeito que tá, vai continuar na minha reação aqui H2 e O2, e eu não tenho H2 e O2 aqui. Então, esta equação, além de ser usada para cortar o H2 e O2, ela também vai ser usada para fornecer mais uma molécula de água. Então, essa equação aqui eu também vou ter que inverter, ó. Vai ficar H2 mais meio O2 se transformando em H2O. E o ΔH aqui também preciso inverter, menos 286. Vamos fazer a soma agora aqui da equação, beleza? Então vamos lá, ó. Vamos cortar aqui o que a gente precisa eliminar. Corta o H2 que está de um lado com o H2 que está do outro, e o meio O2 com o meio O2. E aí, ó, o que sobrou? Do lado de cá sobrou C6H4 OH2. O que mais? Ó, vamos fazer assim para a gente poder enxergar. Ó. Sobrou o H2O2. E do outro lado, o que sobrou? Sobrou C6H4O2 mais, ó, 2 H2O. Então repare que o que sobrou é exatamente a equação que eu tenho aqui. Então, se deu aqui, a soma daqui desses ΔHs vai ser o ΔH dessa reação. Então, fazendo as somas e subtrações aqui, o valor resultante vai ser de 204 kJ. Tudo bem? Bom, pessoal, vamos então partir para a próxima aula.